Fenômeno editorial no Brasil, ele tem mais de 20 milhões de livros vendidos. Autografando o programa dessa semana, o escritor Pedro Bandeira. Tudo bem, Pedro? Que prazer receber o nosso programa. Obrigada. Eu que agradeço você ter me convidado. Estou muito feliz aqui em Dois Irmãos. Está sendo uma feira tão bonita, tão gostosa. Patrono, né? Oh, patrono. Patrono é mais ou menos o equivalente a vovô. Então eu sou o vovô da Feira de Dois Irmãos. É bom ser vovô, sabia? É claro, porque isso quer dizer que tem muita bagagem aí, muita produção, muito conhecimento. Muito conhecimento. E bastante netinho também. É isso aí. Os leitores são meus netinhos. Tá certo. Pedro, em que momento o senhor passou para a ficção, a viver também da literatura? Que momento foi isso na sua vida? A minha vida foi como jornalista, minha vida foi escrever. Então tinha que escrever bem, senão perdi o emprego. Escrever depressa, porque também perdi o emprego. Escrever até sem inspiração, porque senão perdi o emprego, né? Essa é a função do jornalista, né? Do redator jornalista, como eu era. Mas sem que eu planejasse, começaram a surgir alguns freelancers de histórias para revistas de banca, histórias infantis. E, para a gente complementar o salário, um freelancerzinho nunca cai mal, né? Sim. Então, comecei a escrever, isso já há 40 anos atrás, muitas historinhas para a banca. E, de repente, eu experimentei fazer um livro. Infantil já, na época? Infantil já. Porque eu escrevia parte para revistas da Abril, da Saraiva, revistas de banca infantis, juvenis, assim. E aí, quando eu fiz o primeiro livro, eu gostei. Gostei e comecei a experimentar esse caminho. Mas aí comecei a me dedicar também. Quando eu optei por escrever para crianças e para adolescentes, eu resolvi conhecer mesmo esse público. Hoje eu me tornei um especialista em psicologia do desenvolvimento, para entender o que diferencia uma criança de 8 anos de uma de 12. É totalmente, esses 4 aninhos são um abismo. E o que diferencia na hora de escrever para esse público? Que é um público diferente, tão diverso um do outro, não é? Hoje nós estávamos almoçando com a Marô Barbieri, a nossa grande autora, e vendo isso. Claro que existe a coisa técnica, mas tem que ter tem que ter algo mais. A gente tem que amar este futuro adulto. A gente realmente tem que se preocupar com ele. Eu realmente me preocupo, eu realmente penso no meu leitor e no futuro dele, que será dele nesse país. Ele precisa dar certo, porque se ele der certo, o Brasil dará certo. Então, ele tem que ser feliz, porque se ele for feliz, o Brasil será feliz. Ele tem que ser justo, porque se ele for justo, o Brasil será justo. Então eu estou trabalhando, eu estou moldando, eu estou junto com o professor, com o pai, com a mãe, com a sociedade, as minhas mãos estão moldando um futuro brasileiro. Quanto melhor eu fizer esse trabalho, melhor será esse brasileiro, melhor será o futuro do meu país. E como que é a identificação desse público com o livro? Porque esse livro ele fica temporal, né? O adolescente de hoje leu o livro quando era criança, a criança de hoje vai reler o livro e vai continuar se identificando com esse livro. Como que é a forma, a linguagem do livro para que ele não se perca ao longo? Boa essa tua pergunta, porque às vezes se discute, não, para você escrever para adolescente, você tem que usar a linguagem do jovem. Falo, mas que jovem, de que época e de que lugar do Brasil? Não é? A gíria você não pode usar, porque a gíria muda a cada 6 meses. A gíria de jovem muda a cada 6 meses. A gíria regional também, a gíria que se usa no Rio de Janeiro não é que se usa no Rio Grande, nem é que se usa no Rio Grande do Norte. É diferente. Então você tem que usar a norma culta. Por incrível que pareça, um livro para criança e para adolescente sempre tem que usar a norma culta. Para você ter uma ideia, um dos meus livros de maior sucesso, A Droga da Obediência, foi escrita antes do advento do computador, antes do advento da internet, do e-mail e até do celular. Meus personagens, quando querem telefonar, eles vão num telefone público e usam uma fichinha de metal, coisa que não existe mais. No entanto, até hoje, o adolescente lê com muito prazer esse mesmo livro. Por quê? Porque isso não é importante para o livro. Importantes são as emoções que estão ali. Claro. O que faz a literatura são as emoções. Porque o ser humano não muda, a tecnologia pode mudar. O ser humano não. Ele continuará amando, ele continuará tendo raiva, ele continuará tendo esperança, ele continuará tendo medo, ele continuará rindo, gargalhando, continuará chorando com uma lágrima escorrendo por seu rosto.
Isso não muda. E é isso que está na literatura. Isso porque é gostoso ler até hoje Don Quixote de la Mancha. Foi escrita há 400 anos atrás. Até mais. É gostoso até hoje você ver uma peça do Shakespeare. A melhor história de amor até hoje é Romeu e Julieta, que foi escrita há 400 anos atrás. Por quê? Porque trata o amor. E o amor não muda. São temas universais, né? E eternos. Eternos. E a tua relação com esse público, com as crianças, com os adolescentes, como que se dá hoje? Como que é essa troca? Tem esse intercâmbio entre vocês? Nós sempre tivemos, antes a gente recebia muita carta, né? Depois que apareceram os e-mails, eu acho que o correio foi à falência. Que agora são montanhas de e-mails. Eu recebia montanhas de cartas e procurava responder a todas, o que é uma de grande dificuldade. Hoje Trabalhão. Trabalhão. Hoje eu tenho mais de 300 e-mails parados na minha caixa de entrada lá de leitor para responder, porque cada um deles é uma resposta diferente, você tem que dar uma atenção diferente, é um carinho diferente, não é? E esse contato sempre foi lento e ininterrupto. E tem, por exemplo, como hoje fizemos uma palestra de manhã para muitas crianças pequenas e depois às 10 horas teve um grupo menor de adolescentes. Foi tão gostoso, tão quente o contato, sabe que eu cheguei a me emocionar. Senti lágrimas nos olhos, olhando para aquelas carinhas. Ai, que gostoso. Que bacana isso. Uma troca de afeto, uma troca de carinhos. E eles dão tanto carinho pra gente, sabe? Isso vale a pena viver. E tem a necessidade de receber também, né? Sim, é porque certamente eu os abracei com a minha história nos meus livros. E eles vêm me devolver esse abraço, apertado. Essa eu acho que é a maior gratificação do escritor, não é? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E a gratificação do artista, porque fazer arte, qualquer pessoa que faz arte por amor. Ninguém pinta um quadro dizendo, vou pintar esse quadro para todo mundo odiar. Claro que não, eu pintei esse quadro para as pessoas olharem e se extasiarem. Eu vou tentar fazer com que esse quadro seja uma obra que o ser humano, o meu semelhante, se extasie. Quando eu pego o violão para compor uma canção, eu quero que aquela canção toque no coração das pessoas, eu quero que emocione as pessoas. Então, o ato de criar arte é um ato por amor. É um dar-se. Então, quando você vê que a tua música enterneceu o coração de alguém, que o teu quadro fez com que as pessoas se extasiassem, quando você sabe que o teu poema, o teu texto, fez com que as pessoas realmente subissem um pouco mais na escala da compreensão de suas próprias emoções, não há gratificação maior do que essa. Imagino. É muito bom trabalhar com arte. Imagino. Pedro, e como que é no momento que tu escreve? Tu pensa já no teu público-alvo, naquele leitor que vai ler, já pensa nesse produto final, assim, como que ele vai chegar a esse leitor? E também, quando vai escrever para criança, como que se coloca? Se coloca como criança, tenta ter essa visão da criança. Como que se dá esse processo? O processo é mais ou menos este. Eu, por exemplo, posso ter uma ideia, se eu fosse escritor para adulto, essa ideia poderia servir para um romance adulto. Uma ideia, eu poderia então escrever falando sobre esse assunto para os adultos. Mas tanto a criança quanto o adulto, quanto o adolescente estão vivendo no mesmo mundo e vendo a mesma coisa. Eu já prefiro, não, essa história, eu vou contar essa minha ideia para alguém de 12 anos. Ou não, essa história seria boa para tocar e a sensibilidade e ajudar o crescimento de alguém de 7 anos. Tá? Então, eu vou adaptar a maneira de falar. Veja, quando se entrar aqui uma criança de 2 anos, nós vamos adaptar a nossa linguagem. Ô, queridinho, como vai? Onde é que está a mamãe? Que gazinha. Não vamos adaptar a linguagem. Se vem aqui um adolescente, como é que é o cara? Como é que é? Tudo bem? Não é? Se vem uma senhora idosa, a gente vai se levantar para conversar. O normal da vida é você adaptar a tua linguagem de acordo com o teu interlocutor. O escritor apenas faz isto. Tá? Então, a questão é o foco narrativo. Como você escolhe. Se eu fosse um ilustrador,
eu for desenhar para uma criança, eu não faria o desenho a partir do meu ponto de vista de um adulto em pé, que olha de cima para baixo. Eu faria a mesma cena olhada de baixo para cima. Uma criança vive com a cabeça levantada. Uma criança vive olhando para o céu e para o teto. Certo? Então, o mesmo ambiente é visto por uma criança de uma maneira diferente daquela que o adulto vê. O simples fato da altura dela já modifica. E a sua emoção também. Vamos supor que eu queira escrever uma história sobre a desagregação da vida familiar. Então eu vou fazer uma história sobre um casal já há muitos anos casado, que já vive brigando e que já quer se separar. Certamente esse seria um assunto para um romance adulto, não é verdade? Um romance adulto, uma pessoa que sabe como é difícil o casamento, como é difícil manter o casamento. Mas vamos supor que eu queira escrever essa história a partir do ponto de vista da filha de 12 anos desse casal, que está no quarto, deitadinha na cama e ouvindo o papai e mamãe brigando lá fora. E ela chora porque ela não quer essa separação. O amor que ela tem pelo pai e pela mãe é indivisível. Pronto, eu já tenho um romance juvenil. Tá certo? Então depende do ponto de vista que eu olho. Eu posso brincar para uma criança menor, fazer história, ser narrada a partir do cachorrinho da casa, que acha um absurdo aqueles adultos malucos que ficam jogando prato um no outro, sabe? E fazer uma historinha de humor para divertir uma criança pequena. Tá? Então depende do ponto de vista com aquele que você olha, uma realidade que é uma só, é única. Sabe? Então, por exemplo, eu não posso falar de violência para uma criança, como para criticar a violência atual do mundo, como eu falaria num romance adulto. Então eu vou ter que usar uma metáfora, eu vou ter que usar uma violência menor. Então eu faço uma fábula, eu faço a violência de um ursinho sabe, com não sei o quê, né? Uma boneca, não sei o que. Eu falo para ela já descobrir que a violência é má, sem ter que usar a brutalidade das coisas que a gente vê hoje em dia, com um pai que joga uma filha pela janela, sabe? Coisas absurdas que acontecem atualmente, o goleiro lá que destraçalha a sua namorada. Claro que não cabe para uma criança, mas já posso preveni-la a respeito disso. Mas aí eu vou usar uma fábula, uma parábola, uma metáfora, mas eu vou estar tratando do mesmo assunto. Tá certo. A gente vai para o intervalo agora e volta em seguida.